a capacidade de enxergar dentro do coração das pessoas. Certa vez, eu estava muito descontente com determinado fato, a ponto de não conseguir ficar tranquilo, se não fosse contá-la a Meishu-sama. Chegando à sua residência, o rei Kyunso, encontrei-o sentado a uma pequena mesa. Cumprimentei-o. E mal me sentei numa cadeira à sua frente, ele começou a falar. Você está com uma purificação na cabeça, parecendo estar lendo meu pensamento. Em seguida, ministrou-me Jorei. Após 2 ou 3 minutos, disse: Então, como se sente agora? Acho que você está bem. De fato, naquele curto espaço de tempo, minha insatisfação desapareceu totalmente e senti-me completamente sereno. Meishu-sama deve ter compreendido toda a situação, o que estava acontecendo comigo e por que eu me sentia tão irritado. Não pude pronunciar qualquer palavra e nem tive necessidade de fazê-lo. Renovou-se em mim a veneração por Meishu-sama, que possuía a capacidade de enxergar dentro do coração das pessoas. Um chefe de igreja. Você não pediu perdão. Certo dia, um dos discípulos de Meishu-sama, um homem de cerca de 40 anos de idade, procurou e pediu desculpas por algo que havia feito. Meishu-sama ouviu calmamente e disse: Esta não é a primeira vez que você procede dessa maneira, não é? O homem, todavia, respondeu que aquela era a primeira vez. Imediatamente, Meishu-sama retrucou: No dia tal, do mês tal, do ano passado, você fez tal coisa em tal lugar, embora soubesse que estava agindo mal. E continuou: Você é ministro. Ainda que tenha sido algo de pouca relevância, você deveria ter pedido perdão naquela ocasião. Por esse motivo, você está com maiores problemas hoje. Fiquei surpreso ao ouvir tudo isso e depois perguntei a Meishu-sama como ele poderia ter conhecimento de tudo com tanta precisão. Meishu-sama respondeu: Se eu desejar saber a respeito de determinada pessoa, posso descobrir tudo sobre ela, mesmo as coisas mais simples. Mas só o faço quando há necessidade. Caso contrário, deixo de lado, pois é trabalhoso. E acrescentou: Sei tudo a seu respeito também. Oh, não quero saber nada a meu respeito. Muito obrigado, exclamei assustado. É por esse motivo que nunca tive coragem de mentir para Meishu-sama. Só alguém com poderes divinos poderia saber tanto. Senti-me ainda mais atraído por ele. Um chefe de igreja. O peixe não está estragado? Meishu-sama gostava muito de cavala seca. Certa vez, no tempo em que ele ainda vivia em Kaminogi, uma pessoa da província de Chiba enviou-lhe uma caixa desse peixe. Quando a encomenda chegou, um servidor veio avisá-lo. Meishu-sama estava lendo um livro e permaneceu calado. Eu, que estava ao lado, pensei, ele bem que podia deixar a leitura para depois. Então o servidor perguntou: O que devo fazer? Ao que Meishu-sama respondeu: O peixe não está estragado? Pensei: Nossa, como ele pode dizer uma indelicadeza dessa? O servidor também não acreditou no que ouviu. Meishu-sama repetiu finalmente: Eu estou perguntando se o peixe não está estragado. Quando o servidor abriu a tampa da embalagem, constatamos que seu conteúdo estava mofado.
Esse episódio se deu no verão de 1940. Um ministro. Obras de arte guardadas no sótão. O episódio que narro a seguir ocorreu quando Meishu-sama e Nidai-sama visitaram o Shunju-an, em Kyoto, pela primeira vez, logo após ter decidido comprá-lo. Os dois estavam vistoriando cada cômodo da casa quando, repentinamente, Meishu-sama parou no centro da sala e ficou olhando para cima, como se alguma coisa lhe chamasse a atenção. Na verdade, sobre o teto daquela sala não havia um sótão, mas sim um quarto secreto que abrigava várias obras de arte. Ninguém tinha feito qualquer comentário a respeito. Mesmo assim, Meishu-sama e Nidai-sama ficaram ali parados, olhando para cima e fazendo comentários. Mais tarde, fiquei sabendo que as obras lá guardadas não eram valiosas, mas o fato de Meishu-sama ter percebido que existia alguma coisa naquele lugar enquanto caminhava pela sala me deixou muito impressionado. Um chefe de igreja. Você vai morrer. Em 1943, eu era da Marinha e no ano anterior, o submarino onde estava foi atingido por uma bomba. Fiquei ferido e tive que voltar para casa. Graças ao chorei que recebia do ministro, já havia melhorado até certo ponto, mas aguardava ansiosamente pela minha recuperação total. Na primavera de 1944, encontrei-me pela primeira vez com Meishu-sama. Na ocasião em que acompanhei o ministro responsável pela igreja, a qual pertencia ao solo sagrado de Hakone. Ao me ver, Meishu-sama falou categoricamente: "Você vai morrer." Por que Meishu-sama teria dito tal coisa? Como até aquele momento eu não sabia ao certo quem ele era nem o que representava, não dei ouvido às suas palavras. Nesse mesmo dia, o ministro passou a noite tentando corrigir minha maneira de pensar, dizendo: "Até agora você melhorou muito com o chorei. Entretanto, ao invés de ser grato, vive insatisfeito e lamuriando." Meishu-sama o repreendeu porque certamente percebeu o seu sentimento. A partir de então, decidi por mim mesmo estudar seriamente todos os dias a verdadeira postura de fé, a começar pelo princípio de que a fé é gratidão. Apesar de esforçar-me para pôr em prática o que estava aprendendo, minha condição física continuava a mesma sem nenhuma melhora. Assim acabou chegando o dia 15 de agosto e com ele o fim da guerra, sem eu ter podido retornar ao meu posto da Marinha. Porém, depois que a paz se estabeleceu, o meu estado físico começou a melhorar rapidamente e fiquei completamente curado, tornando-me útil à obra divina. Foi então que pela primeira vez compreendi o que estava por trás das palavras de Meishu-sama: "Você vai morrer." Se eu tivesse logo me restabelecido, provavelmente teria sido morto na campanha de Okinawa. Deus manteve-me na situação de ferido até o fim da guerra, com o intento de utilizar-me em sua obra, bem como fazer-me aprimorar e elevar o nível da minha fé. As lembranças da dor e sofrimento daquela época foram totalmente superadas e meu coração transborda de gratidão. Um ministro. Vocês terão um filho. Minha mulher e eu estávamos casados há alguns anos e não tínhamos filhos. Certo dia perguntei a Meishu-sama por que não éramos abençoados com um filho e ele respondeu: "Quem disse que vocês não serão?"
Muitas pessoas dizem que minha mulher não engravida porque é gorda. Você não acredita em Deus? Por que dá ouvido aos outros? Fiquei sem saber o que dizer. Tamanho era o meu espanto diante da resposta severa de Meixo Sama. E solenemente pedi-lhe perdão. Ele continuou. Se sua esposa engravidasse agora, nasceria uma criança com problemas ou com pouco tempo de vida. Deus está purificando vocês. Aguardem com paciência, tenham fé e confiem, pois Ele cuidará de tudo. Lembro-me que em seguida ele ministrou chorei em minha mulher, concentrando-se especialmente na região do ventre por um tempo, mais longo que o habitual. Desde então, livramo-nos completamente da ansiedade de termos um filho. Algum tempo depois, nós nos encontramos com Meixo Sama novamente. Antes mesmo que terminássemos de nos sentar, ele disse: vocês terão um filho em breve. Suas palavras foram tão inesperadas que eu não sabia o que responder. Minha mulher foi quem falou. Acho que não, pois não estou grávida. De qualquer forma, obrigada pelos votos. Depois de conversarmos um pouco mais, despedimos-nos de Meixo Sama muito contentes. Posteriormente, descobrimos que, na verdade, naquela ocasião, minha esposa já estava grávida. Com o coração pleno de gratidão, contamos o fato a Meixo Sama, que ficou muito feliz com a notícia. Um chefe da igreja. Não precisam se preocupar. Em outubro de 1949, 2 anos após haver decidido dedicar-me inteiramente à obra divina, o pinheiro do meu jardim morreu sem nenhum motivo aparente. Na época, eu morava na província de Osaka, na cidade de Sakai. Foi um fato tão inesperado que minha mãe e eu supomos que houvesse uma razão de ordem espiritual. Isto é, talvez a árvore tivesse sido sacrificada para evitar algum infortúnio que deveria recair sobre nós. Contamos o sucedido ao ministro, que sugeriu que esclarecêssemos a dúvida com Meixo Sama. Assim, no encontro seguinte, fomos eu e o ministro, e este perguntou ao mestre: o pinheiro de um de nossos membros morreu de repente. Gostaria de saber se há algum significado espiritual nessa ocorrência. Meixo Sama respondeu que o fato tinha relação com o destino do chefe da família e que algum problema poderia ocorrer com ele, e continuou: há a imagem da luz divina nessa casa? Sim, todos os membros da família são da igreja. E eles estão dedicando? Estão sim, um dos filhos inclusive dedica integralmente na obra divina. Quantas pessoas já conseguiram encaminhar a nossa igreja? Quase 200. Se for assim, não precisam se preocupar. Lembre-se, contudo, de que essa ocorrência relaciona-se intimamente com o destino do chefe da casa. Voltei rapidamente para casa e transmiti as palavras de Meixo Sama à minha mãe. Não precisamos nos preocupar, pois Meixo Sama disse que tudo correrá bem. Entretanto, não consegui evitar que uma pequenina inquietação persistisse em minha mente. Pressenti que poderia ser alguma coisa relacionada ao meu pai, que havia sido transferido para a cidade de Kanonchi, em Shikoku, como gerente da filial da fábrica em que trabalhava. Ele só ia à matriz e à nossa casa 1 ou 2 vezes por mês. Meu pai tinha a imagem da luz divina entronizada em seu escritório de Shikoku. Levei um susto quando meu pai chegou a Sakai alguns dias depois e contou-nos que quase perdera a vida. Ele havia programado voltar ao escritório da matriz em Osaka pelo navio Mishima Maru, na companhia de navegação Kato Kaiun,
que partiria às 14 horas do dia 11 de novembro. Ele já estava com o bilhete e as malas arrumadas. Como ainda tinha tempo, resolveu descansar um pouquinho depois do almoço. Nesse ínterim, chegou um emissário da fábrica pedindo-lhe que ficasse para participar da reunião que realizaria naquela noite. Meu pai tentou esquivar-se, alegando que compareceria à próxima reunião sem falta, mas a pessoa continuou insistindo para que ficasse. Ele, por fim, Meishu-sama atrasou a chuva para que terminassem o telhado do Kanzan-tei. Este episódio se deu em 1946. O alicerce e as colunas de sustentação do Kanzan-tei ficaram prontas e a próxima etapa era o assentamento das telhas. No terceiro dia de trabalho, faltava pouco mais de 40 centímetros para o telhado ser concluído, quando repentinamente o céu escureceu. Por mera casualidade, eu estava ali e um dos profissionais que estava fazendo a cobertura me disse preocupado: se começar a chover antes de terminarmos a cobertura, as colunas internas ficarão manchadas. Por favor, peça a Meishu-sama que faça alguma coisa. Respondi-lhe: está bem, espere um pouco que já vou comunicar a Meishu-sama o que está acontecendo. Primeiro, diga-me quanto tempo vocês necessitam para terminar o telhado. A resposta foi: provavelmente 30 ou 40 minutos, mas seria melhor se tivéssemos 1 hora. Dirigi-me rapidamente à residência de Meishu-sama e o problema lhe foi comunicado por intermédio de um servidor. O mestre foi imediatamente ao local e perguntou: o que está acontecendo? É que pode começar a chover a qualquer momento. Tudo bem, de quanto tempo vocês precisam? Se tivermos mais 1 hora, o telhado poderá ser concluído. Sim, mas qual o tempo mínimo necessário? Cerca de 40 minutos. Está bem. Meishu-sama começou a fitar certo ponto do céu e ficou assim durante mais ou menos 3 minutos. Depois disse: pronto, terminem o trabalho o mais depressa possível. Eles trabalharam rapidamente e mal terminaram o serviço, uma espessa chuva desabou sobre eles. Na época, eu havia ingressado recentemente na igreja e quando vi Meishu-sama olhar fixamente um determinado ponto do céu para parar a chuva, sinceramente, fiquei em dúvida se ele conseguiria ou não. Ao constatar que chovia copiosamente em toda a região, menos sobre o Kanzan-tei, fiquei profundamente admirado. Um artesão. A vibração espiritual captada no momento. Diversas vezes tive a oportunidade de acompanhar Meishu-sama em suas viagens missionárias à região Kansai. E o que sempre me impressionava nessas ocasiões era sua rapidez. Um exemplo disso é quando ele ia apreciar estátuas búdicas. Se houvesse alguma obra que não era relevante, ele apenas passava os olhos e seguia rapidamente. Porém, ao deparar com uma obra-prima, apreciava-a atentamente. Mesmo assim, não demorava muito. Não sei bem como me expressar, mas acredito que Meishu-sama dava importância à vibração espiritual captada no exato momento em que olhava a obra. Um ministro. Mesmo no escuro, Meishu-sama percebeu a diferença. Por ocasião de uma de suas viagens missionárias, Meishu-sama visitou o templo Shin-Yakushi-ji, na cidade de Nara, e apreciou as famosas estátuas dos 12 guardiões. Ao vê-las, Meishu-sama imediatamente comentou que uma delas era diferente das demais. Na verdade, 11 foram classificadas como tesouro nacional, e uma, por se tratar de uma réplica, não o foi. Mesmo
O interior do templo estando escuro, Meishu-sama logo notou a diferença. Para ele era natural acontecer esse tipo de fato, mas para nós foi motivo de grande espanto. Um ministro. Leia os Sutras Higekyo. Eu nasci em um templo e fui criado num ambiente budista. Por isso tive muitas dúvidas sobre a relação entre o budismo e a fé messiânica. As dúvidas principais eram sobre a dualidade Kannon Miroku e a explicação de que, com o Butsu Metsu, o Deus Supremo aparecia na forma de Kanzeon Bosatsu, Deus da Misericórdia, e manifestaria o poder do Messias. Depois de ingressar na fé messiânica, por diversas vezes, importunei meu orientador, que era o responsável da igreja a que eu estava ligado, questionando-o exaustivamente sobre esse assunto. Como não encontrava uma resposta convincente, sentia-me angustiado. Exatamente nessa época, pouco antes do término da Segunda Guerra Mundial, meu superior participou de um encontro com Meishu-sama. Após ter falado sobre vários assuntos, Meishu-sama disse-lhe: leia os Sutras Higekyo, e continuou. Buda atingiu a iluminação aos 72 anos de idade. Atingindo esse estado, ele tomou conhecimento que Amida Nyorai, que governava o mundo até agora, se retiraria e que Kannon procederia à salvação do mundo. Ou seja, é como se Kannon fosse ascender da posição do príncipe herdeiro para a posição do rei. Em outras palavras, isso representa a grande mudança do mundo. Através daquelas palavras, todas as minhas dúvidas de longos anos foram dissipadas. Naturalmente, Meishu-sama não sabia nada sobre mim, nem meu nome, nem de onde eu era, o que fazia. Porém, apenas com as palavras leia os Sutras Higekyo, ele foi direto ao ponto vital, como se conhecesse as dúvidas que trazia no coração. Isso tocou-me profundamente. Meishu-sama era capaz de captar o sentimento das pessoas, mesmo que elas estivessem a quilômetros de distância, e com poucas palavras solucionava seus problemas. Ao me conscientizar do estado de união com Deus e do elevado nível da espiritualidade de Meishu-sama, fiquei muito emocionado. Um ministro. A capacidade de enxergar dentro do coração das pessoas. Certa vez, eu estava muito descontente com determinado fato, a ponto de não conseguir ficar tranquilo, se não fosse contá-lo a Meishu-sama. Chegando à sua residência, o rei Kyunso, encontrei-o sentado a uma pequena mesa. Cumprimentei-o. E mal me sentei numa cadeira à sua frente, ele começou a falar. Você está com uma purificação na cabeça, parecendo estar lendo meu pensamento. Em seguida, ministrou-me Jorei. Após 2 ou 3 minutos, disse: Então, como se sente agora? Acho que você está bem. De fato, naquele curto espaço de tempo, minha insatisfação desapareceu totalmente e senti-me completamente sereno. Meishu-sama deve ter compreendido toda a situação, o que estava acontecendo comigo e por que eu me sentia tão irritado. Não pude pronunciar qualquer palavra e nem tive necessidade de fazê-lo. Renovou-se em mim a veneração por Meishu-sama, que possuía a capacidade de enxergar dentro do coração das pessoas. Um chefe de igreja.
Você não pediu perdão. Certo dia, um dos discípulos de Meishu Sama, um homem de cerca de 40 anos de idade, procurou e pediu desculpas por algo que havia feito. Meishu Sama ouviu calmamente e disse: Esta não é a primeira vez que você procede dessa maneira, não é? O homem, todavia, respondeu que aquela era a primeira vez. Imediatamente, Meishu Sama retrucou: No dia tal, do mês tal, do ano passado, você fez tal coisa em tal lugar, embora soubesse que estava agindo mal. E continuou: Você é ministro. Ainda que tenha sido algo de pouca relevância, você deveria ter pedido perdão naquela ocasião. Por esse motivo, você está com maiores problemas hoje. Fiquei surpreso ao ouvir tudo isso e depois perguntei a Meishu Sama como ele poderia ter conhecimento de tudo com tanta precisão. Meishu Sama respondeu: Se eu desejar saber a respeito de determinada pessoa, posso descobrir tudo sobre ela, mesmo as coisas mais simples. Mas só o faço quando há necessidade. Caso contrário, deixo de lado, pois é trabalhoso. E acrescentou: Sei tudo a seu respeito também. Oh, não quero saber nada a meu respeito. Muito obrigado, exclamei assustado. É por esse motivo que nunca tive coragem de mentir para Meishu Sama. Só alguém com poderes divinos poderia saber tanto. Senti-me ainda mais atraído por ele. Um chefe de igreja. O peixe não está estragado? Meishu Sama gostava muito de cavala seca. Certa vez, no tempo em que ele ainda vivia em Kaminogi, uma pessoa da província de Chiba enviou-lhe uma caixa desse peixe. Quando a encomenda chegou, um servidor veio avisá-lo. Meishu Sama estava lendo um livro e permaneceu calado. Eu, que estava ao lado, pensei, ele bem que podia deixar a leitura para depois. Então o servidor perguntou: O que devo fazer? Ao que Meishu Sama respondeu: O peixe não está estragado? Pensei: Nossa, como ele pode dizer uma indelicadeza dessa? O servidor também não acreditou no que ouviu. Meishu Sama repetiu finalmente: Eu estou perguntando se o peixe não está estragado. Quando o servidor abriu a tampa da embalagem, constatamos que seu conteúdo estava mofado. Esse episódio se deu no verão de 1940. Um ministro. Obras de arte guardadas no sótão. O episódio que narro a seguir ocorreu quando Meishu Sama e Nidai Sama visitaram o Shunju-an, em Kyoto, pela primeira vez, logo após ter decidido comprá-lo. Os dois estavam vistoriando cada cômodo da casa quando, repentinamente, Meishu Sama parou no centro da sala e ficou olhando para cima, como se alguma coisa lhe chamasse a atenção. Na verdade, sobre o teto daquela sala não havia um sótão, mas sim um quarto secreto que abrigava várias obras de arte. Ninguém tinha feito qualquer comentário a respeito. Mesmo assim, Meishu Sama e Nidai Sama ficaram ali parados, olhando para cima e fazendo comentários. Mais tarde, fiquei sabendo que as obras lá guardadas não eram valiosas, mas o fato de Meishu Sama ter percebido que existia alguma coisa naquele lugar enquanto caminhava pela sala me deixou muito impressionado. Um chefe de igreja. As fotos de Meishu Sama que não se queimaram.
Em abril de 1950, houve um grande incêndio em Atami. A cidade foi quase totalmente destruída. Todo o distrito de Shimizu ficou reduzido a cinzas, com exceção da nossa sede geral provisória, que permaneceu intacta como uma ilha isolada no mar da devastação. Os membros sentiam-se felizes e admirados ao verificarem que, apesar do fogo ter se alastrado até bem próximo da sede, chegando a chamuscar um pinheiro que ficava a uns 3 metros da porta de entrada, não avançou mais. O prédio principal não sofreu um dano sequer, porém o local onde funcionava a redação do jornal Hikari, à esquerda do portão, queimou-se completamente. Entre as cinzas, encontramos uma pilha de jornais parcialmente queimadas. Tratava-se das páginas iniciais da primeira edição do jornal Hikari, onde estava impressa uma grande foto de Meishu-sama. Estas páginas não queimadas foram distribuídas entre os ministros, cuja fé em Meishu-sama foi intensificada por mais esse fato: um chefe de igreja. Uma igreja realmente diferente. No dia do grande incêndio em Atami, em abril de 1950, enquanto as chamas ainda cobriam a parte principal da cidade, Meishu-sama deixou sua residência o mais rápido possível e dirigiu-se à sede geral provisória. Quando lá chegou, disse: "Aqui não será atingido pelo fogo", e ordenou: "No entanto, retirem tudo o que puderem." Ao ver o fogo se aproximar, o dono de uma frutaria que ficava em frente ao nosso prédio trouxe todos os seus móveis e utensílios para o nosso jardim. Ao fim do incêndio, a sede, bem como os pertences do referido comerciante, estavam intactos. Diante desse fato, o comerciante comentou feliz: "Essa igreja é realmente diferente." Um servidor. Sem perceber, sentou-se sobre os calcanhares. Se não me falha a memória, foi por volta de 1941. Um senhor que havia sido missionário cristão durante 40 anos foi levado a Meishu-sama por um dos nossos ministros para fazer o curso de iniciação. Ele nunca se sentara sobre os calcanhares, como recomenda a etiqueta japonesa, e acomodou-se à frente de Meishu-sama com as pernas cruzadas. Todavia, no transcorrer da aula do mestre, ele sentou-se à moda japonesa, sem se dar conta disso. Somente quando chegou o momento de levantar-se é que notou que havia corrigido sua maneira de sentar e ficou admirado. A vibração de Meishu-sama causava esse tipo de reação nas pessoas. Um ministro. Só de olhar, Meishu-sama já conhecia a pessoa por completo. Por volta de 1938, Meishu-sama costumava fazer palestras especiais para os membros que houvessem terminado o curso de iniciação. Nessas ocasiões, transmitia ensinamentos mais detalhados sobre a causa das doenças, seus tratamentos, etc. Certa noite, Meishu-sama realizou uma dessas palestras para cerca de 10 pessoas, membros novos e antigos. Entre eles estava um jovem chamado Shibui. Ao terminar, Meishu-sama entrou no banho e de lá mesmo mandou-me chamar.
Quem era aquele rapaz meio gordinho que estava sentado ao lado de fulano? Foi a primeira vez que o vi, comentou. Eu só pude informar seu nome e profissão e me lembrava da pergunta que ele formulara. Meishu-sama disse, ele tem uma mente brilhante. Estou certo de que será um instrumento útil no futuro. Naquela ocasião, cheguei a pensar, será? Mais tarde compreendi como era aguda a percepção de Meishu-sama, pois aquele jovem posteriormente realizou um grande trabalho na nossa igreja, um servidor. Seja como for, o importante para você é a cura, não é? Quando me encontrei com o Meishu-sama pela primeira vez, antes de mais nada, perguntei-lhe: o que vocês praticam aqui é religião? Não, não é religião, não. Por quê? Porque se fosse religião, seria preciso acreditar em algo para conseguir algum resultado. E como as religiões até hoje disseram muitas mentiras, não gosto de nenhuma delas. Então Meishu-sama foi muito enfático. Seja como for, o importante para você é a cura, não é? Ele tinha convicção absoluta no que estava falando. Percebi, pois, que em suas palavras havia uma firmeza e autoridade incontestáveis. Um ministro. Os interesses de Meishu-sama. Podíamos sentir que os interesses de Meishu-sama estavam em perfeita ressonância com a vontade divina de concretizar a nova era. Certa vez ele disse: tudo pelo que eu tenho me interessar certamente prosperará. Se atentarmos para o que ele realizou até hoje, constataremos que sua atenção estava sempre voltada para o futuro, para o mundo, para as coisas nas quais ninguém ainda pensara. Como Meishu-sama preparava os alicerces para a realização de seus intentos com anos de antecedência, as pessoas comuns não conseguiam compreendê-lo. A construção do paraíso terrestre, considerada uma utopia, é um exemplo disso. Um servidor. Esclarecimento extremamente concisos. Existe uma teoria segundo a qual Buda alcançara a iluminação graças à provável orientação de algum mestre. Caso contrário, não teria conseguido chegar àquele estado. Esse mestre que orientou Buda também deve ter tido um mestre. Quem terá sido o mestre desse mestre? É impossível saber. Enfim, quem foi o primeiro mestre? Dizem que o Sutra Sanshin Juryo-muhen esclarece a questão. Segundo esse sutra, o primeiro mestre é Lon ou Nyorai. Foi baseado nisso que certa vez, durante um encontro, perguntei a Meishu-sama quem era Igon ou Nyorai. Ele respondeu com maior naturalidade: Igon Nyorai é a divindade Kanon. Sua resposta foi realmente esclarecedora. Pude perceber a autoridade de suas palavras que só podiam provir de Deus. Perguntei também: a obra-prima do monge Kukai Han Yanshin-gyo Hiken contém as seguintes palavras: avançando, chega-se ao Nirvana. Recuando, volta-se às origens. Será que, dedicando-se de corpo e alma à prática do Chorei, é possível chegar ao estado descrito nessas palavras? Meishu-sama respondeu: sim, com certeza. Havia muita força nessas breves palavras, pois não foram ditas de maneira leviana, e sim do fundo do coração. Elas me tocaram de tal modo que instintivamente abaixei a cabeça e agradeci. Muito obrigado.
ou chefe de igreja. Curado pelo Espírito da Palavra. Em agosto de 1945, tive uma purificação e por algum tempo minha saúde se agravou. Assim que melhorei um pouco, mais precisamente no dia 18 de agosto, fui até Hakone e recebi Jorei de Meishu Sama. Ele pediu que eu me despisse e, após examinar atentamente meu corpo, durante cerca de 3 minutos disse: "Você não tem nada. Tome um banho de ofurô, alimente-se e amanhã já poderá trabalhar." Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Em apenas um dia minha doença foi completamente curada. Posteriormente, Meishu Sama revelou-me: "Naquele dia seu estado era muito grave, você corria risco de vida. Eu o curei com o espírito da palavra." Um artesão. Às 11 horas da noite chegarão 4 pessoas. O fato a seguir ocorreu logo após o término da Segunda Guerra Mundial, uma época em que havia muita escassez de arroz. Certa vez conseguimos comprar um arroz especial, fizemos moti e o levamos à sede. Bem cedo, 3 companheiros e eu partimos de Niigata com destino a Atami. Não havia ainda os trens expressos, de sorte que chegamos ao nosso destino após as 11 horas da noite. Pareceu-nos que seria melhor dormir na estação e prosseguir pela manhã. Contudo, havia muitos desocupados pelas redondezas e concluímos que ali não era um lugar bom para pernoitar. Achamos, pois, melhor ir direto para a residência de Meishu Sama. Assim que chegamos, uma das servidoras veio nos receber e agradeceu as caixas de moti. Fizemos menção de ir embora, dizendo-lhe que retornaríamos na manhã seguinte. "Por favor, fiquem conosco e durmam aqui", disse ela. Por volta das 9 horas, Meishu Sama disse: "Às 11 horas da noite chegarão 4 pessoas de Niigata com moti", e deu-me instruções para que os convidasse a ficar. "Já preparamos o lugar para vocês dormirem." Ficamos tão surpresos com isso que por um instante perdemos a fala, pois não havíamos avisado Meishu Sama da nossa vinda. Como ele soube? Até hoje não encontrei uma explicação. Um chefe de igreja. A neblina desapareceu. No dia 21 de julho de 1930, Meishu Sama subiu o Monte Fuji. Acompanhavam-no 11 pessoas. Chegamos todos ao cume, exceto Nidai Sama, que, impossibilitada de prosseguir, ficou num local de descanso situado no meio do percurso. Durante a subida, começou a cair uma densa neblina e pedimos a Meishu Sama que fizesse algo a respeito. Ele usou o poder de suas palavras, dizendo: "Que a neblina desapareça." Assim que acabou de falar, observamos que a névoa começou a se dissipar. Era sem dúvida um milagre. Meishu Sama nunca utilizava seu poder irrefletidamente, nem o usava para impressionar quem quer que fosse. Ele o fazia somente quando sentia que havia um motivo justo para isso. Um servitor. Palavras proferidas ao acaso. Aconteceu no verão de 1954, no Kanzantei, em Hakone. Meishu Sama apontou para o lugar onde hoje está seu mausoléu e disse: "Não tardará muito para que esse lugar seja minha morada definitiva." Pensei que ele se referia a uma nova residência que ali pretendesse construir. Agora sei que ele estava falando
sobre sua ascensão, da qual já devia estar ciente. Certa vez, Meishu-sama disse: como em determinadas situações eu falo de maneira simples, as pessoas frequentemente não me dão ouvidos. Um servitor. Os parentes admitiram o engano. Certo dia, Meishu-sama contou-me o seguinte fato, que ocorreu em maio de 1923, quando era proprietário da loja Okada, situado no bairro Makicho. Na ocasião, ele decidiu vender sua bela residência no bairro Ogatacho, distrito de Kyobachi, Tóquio, por 36.500 ienes. Ainda que o valor do mercado fosse acima de 50 mil, e mudou-se em seguida para Omori, onde comprou outra casa. Seus parentes ficaram surpresos com essa atitude repentina. Criticaram-no por ter vendido sua propriedade por preço tão baixo. Mas Meishu-sama respondeu tranquilamente: vocês dizem isso agora, mas em breve terão que vir para cá. Os parentes atônitos ficaram sem saber o que dizer. Algum tempo depois houve o grande terremoto de Kanto, que transformou Tóquio em um amontoado de cinzas. Foi realmente uma trágica ocorrência em que morreram milhares de pessoas, principalmente por esmagamento ou queimadura. Os parentes que reprovaram Meishu-sama pela venda do imóvel perderam seus lares e pertences. Sem alternativa, buscaram abrigo na casa do mestre, só com a roupa do corpo e alguns objetos. Então tiveram que admitir que haviam cometido um engano ao criticar Meishu-sama e disseram: o que você previu realmente aconteceu. Um servidor. O reverendo que não ouviu o conselho de Meishu-sama. Por volta de 1940, Meishu-sama confidencialmente começou a avisar seus discípulos mais próximos de Tóquio. Poderia vir a ser reduzidas a cinza. Na época, ele morava naquela cidade e desenvolvia obra divina na forma de tratamento terapêutico. Em 1941, começou a Guerra do Pacífico. Enquanto os japoneses estavam eufóricos com as notícias das espetaculares vitórias conquistadas, Meishu-sama aconselhava insistentemente os membros a deixar as grandes cidades. Muitos seguiram seu conselho e foram salvos do fogo, da fome e de muitas outras situações difíceis, mesmo que a maioria tornou-se até mais próspera. Houve membros que não tiveram a oportunidade de ouvir o conselho e mesmo assim receberam uma grande proteção divina, livrando-se de qualquer dano causado pelos bombardeios. Alguns não lhe deram ouvidos às palavras de Meishu-sama e, lamentavelmente, acabaram perdendo a vida. O que mais nos impressionou foi a tragédia que aconteceu com um reverendo de Tóquio. Meishu-sama já o alertara diversas vezes, aconselhando-o a se mudar logo que possível, porque onde ele morava era um dos pontos mais perigosos da cidade. Contudo, ele sempre respondia com evasivas, parecendo não estar disposto a seguir o conselho. Acredito que a última vez que o encontrei foi em um hotel de Gora, por volta de julho ou agosto de 1944, depois que Meishu-sama se mudou para Hakone. Naquela altura, a maioria dos membros residentes em Tóquio já haviam deixado a cidade, que estava sendo intensamente bombardeada
pelos aviões inimigos. Quando perguntei a esse reverendo se já havia decidido se mudar, respondeu-me que estava procurando uma casa, mas que ainda não havia encontrado um imóvel do seu agrado. Lembro-me de como me intrigava o fato de ser tão indiferente ao perigo que o ameaçava. Se realmente tivesse o sincero desejo de se mudar, ele já teria encontrado um lugar, mas acho que essa não era a sua vontade. Pouco tempo depois, houve uma grande incursão aérea sobre todo o centro comercial da capital. Nessa época, estávamos acostumados a ouvir relatos de membros que escapavam milagrosamente, de modo que não ficamos muito preocupados com a segurança daquele reverendo. Entretanto, ele não apareceu mais na sede em Hakone. Começamos então a pensar no que lhe poderia ter acontecido. Mais tarde soubemos que fora dado como desaparecido. Depois que me mudei para Tami, sua filha mais velha veio nos visitar. Ela foi a única sobrevivente da família, pois se refugiara no interior. Com lágrimas nos olhos, contou que obtivera a confirmação de que sua família, incluindo o pai, havia morrido queimada. Estava tão abatida que não tínhamos meio de consolá-la. A trágica morte desse reverendo ensinou-me a valiosa lição de que a palavra de Meishu Sama é absoluta e que nosso futuro depende da maneira como a aceitamos. Se ele tivesse acatado docilmente a orientação de Meishu Sama, certamente não teria tido aquele fim. Ao ignorá-la, virou as costas para a salvação, cometendo uma espécie de suicídio em família. Um servidor. Se está purificando, tem que me pedir Jorei. O fato que vou narrar aconteceu na ocasião em que levamos Meishu Sama à estação ferroviária de Kyoto, após sua viagem missionária realizada no outono de 1953. Ao ser chamado por ele, apresentei-me e perguntei-lhe: "O senhor deseja alguma coisa?" Ele respondeu: "Não." Ao olhar para você, percebi que está abatido. Fiquei preocupado e chamei-o. Pego de surpresa, disse: "Acho que estou purificando." Ao que ele retrucou amavelmente: "Se está purificando, tem que me pedir Jorei, não é? Quando voltarmos, venha receber Jorei imediatamente." Assim, pela primeira vez, fui até o Reikyunso para receber Jorei com Meishu Sama. Com um único Jorei, desapareceu um nódulo que eu tinha na parte superior do estômago. Um chefe de igreja. Deus seria assim. Meishu Sama era tão justo em todas as situações e tratava os servidores com tanta bondade que eu imaginava que Deus seria com ele. Quando eu dedicava no Rosanzo, contraí unheiro. Um dia, por volta das 10 horas da noite, vieram me comunicar: Meishu Sama está chamando. Fui imediatamente, ainda de pijama. Meishu Sama estava de pé na sala onde ficava o telefone e me disse: "Para quem dedica na cozinha, ter um problema nos dedos da mão é bem penoso, não?" E ministrou-me Jorei. Esse fato demonstra toda a sua bondade. Um servitor. A total confiança aliada à bondade. Quando servia ao lado de Meishu Sama e recebia Jorei com ele, podia sentir bem de perto seu calor humano. O fato seguinte ocorreu quando tive unheiro durante cerca de 3 dias. Senti tanta dor que passava a noite andando pelo Nikoden sem conseguir dormir.
Por fim, não suportando a dor, pedi à tia de Nidai-sama que solicitasse a Meishu-sama que me ministrasse Jorei. Ao me receber, ele perguntou: por que não me falou antes? Quando Meishu-sama me ministrava Jorei, a dor desaparecia completamente. Ao me retirar, ela voltava. Depois de receber Jorei por cerca de 5 vezes, disse a Meishu-sama: a dor desapareceu completamente. Ele respondeu: sim, com certeza. Ele não disse simplesmente: ah, é mesmo? Até hoje não me esqueço de suas palavras, que demonstravam sua total confiança. Um servitor. Fazer uma espada reluzir ou deixá-la sem brilho depende de cada um. Esse fato ocorreu ainda nos primórdios da nossa igreja e nós que servíamos junto a Meishu-sama recebíamos Jorei com ele. Por mais atarefado que estivesse, ele nunca se esquecia de nos ministrar Jorei, chamando-nos em nossos momentos livres. Todavia, como estávamos sempre ao seu lado, ficávamos mal acostumados e passamos a solicitar-lhe Jorei por qualquer purificação. Certo dia, fomos todos chamados à presença de Meishu-sama, que nos repreendeu dizendo: cada um de vocês recebeu a espada de Masamune. Fazer com que ela reluza ou fique sem brilho depende exclusivamente de cada um. Com isso, todos nós, sentindo um repentino acanhamento, não ousamos solicitar-lhe Jorei por cerca de 5 dias. Fomos então novamente chamados à sua presença. Quando nos apresentamos, ele disse: vocês parecem uma gangorra. Não sabem o que é meio termo. E ministrou-nos Jorei, um servitor. Observação. Espada de Masamune, espada forjada pelo famoso espadeiro japonês do início do século XIV, chamado Masamune Ozaki. Na orientação de Meishu-sama, ele compara a espada ao hikari, estimulando os seus servidores a ministrarem Jorei. É como se não tivessem cabeça. Como eu estava bastante debilitado em comparação com os outros servidores, frequentemente solicitava Jorei a Meishu-sama. Certo dia ele me disse sorrindo: quando vocês acumulam impurezas, trazem-nas para mim e eu as renovo. Eu as removo. Por isso, sou uma espécie de faxineiro espiritual. E ministrou-me Jorei gentilmente, mesmo tendo uma rotina extremamente atarefada. Em outra ocasião, quando eu estava recebendo Jorei, surpreso com a minha própria falta de inteligência, disse a Meishu-sama: minha cabeça é muito ruim. Estou sempre dando trabalho ao Senhor. Ele me consolou dizendo: nada disso. Perceber que tem a cabeça ruim é extraordinário. Pior é ver os homens da atualidade que parecem ter a mente atrofiada. É como se não tivessem cabeça. O que me trouxe um profundo alívio. Um servitor. Sou um velhinho que conserta panelas. Na época em que Meishu-sama vivia em Omori,
Entre os servidores havia muitos que se encontravam em estado de convalescença. Apesar de estar sempre ocupado, ele lhes ministrava Jorei e lhe dava dedicações. Muitas vezes, enquanto ministrava Jorei, dizia meio em tom de brincadeira: "Sou um velhinho que conserta panelas. Pego as chaleiras sem bico, as panelas sem tampa e vou consertando-as, utilizando-as." Um servidor. Meishu-sama percebia imediatamente quando eu desviava meu pensamento. Quando eu dedicava junto a Meishu-sama, na época em que ele estava em Tamagawa, era frequentemente importunado por espíritos, o que me fazia sofrer intensamente. Nesses momentos, eu me dirigia ao aposento onde Meishu-sama estava trabalhando e solicitava-lhe: "Permita-me receber luz." Sentava-me em um canto e permanecia em silêncio. Bastava estar próximo a ele para que meu sofrimento passasse e me sentisse aliviado. Mesmo que eu ficasse sentado durante o dia inteiro, Meishu-sama nada dizia. Se vencido pelo cansaço eu acabasse cochilando, ele mantinha-se calado e às 3 horas da tarde dividia seu lanche comigo. Entretanto, quando desviava meu pensamento e me punha a divagar, Meishu-sama percebia de imediato meu vacilo e dizia: "Se não tiver mais nada a fazer aqui, vá embora." Um servidor. Minha esposa partiu para o mundo espiritual completamente purificada. Minha primeira esposa faleceu em fevereiro de 1952, purificando bastante antes de partir para o mundo espiritual. Um dia solicitei a Meishu-sama que lhe ministrasse Jorei e ele respondeu: "Traga imediatamente." Levei-a à sua presença e ele ministrou-lhe Jorei por um longo tempo. Durante 2 semanas, reservando um tempo no seu dia a dia atarefado, Meishu-sama ministrava Jorei em minha esposa diariamente. Todavia, ela veio a falecer no dia 9 de fevereiro. O fato que vou relatar aqui ocorreu no dia 7 daquele mês. Como ela não melhorava, Meishu-sama disse: "Hoje vou ministrar bastante Jorei." E desde o período da manhã ministrou 4 Jorei com duração de 1 hora cada um, com pequenos intervalos entre as ministrações. Ela já não tinha nenhum apetite e respirava com grande dificuldade. Nesse mesmo dia, Meishu-sama retirou de sua própria refeição camarões gratinados ao molho branco e ofereceu-os à minha esposa. Ela ficou bastante emocionada e, apesar da falta de apetite, conseguiu comer tudo dizendo: que delícia!", derramando lágrimas de emoção. Quando terminou o quarto Jorei, Meishu-sama disse-me: "Tudo o que era necessário purificar já foi purificado. Não há mais nada a ser feito. Leve-a para casa e leia os ensinamentos para ela, entregando o restante nas mãos de Deus." Minha esposa partiu para o mundo espiritual profundamente agradecida e repetindo inúmeras vezes: "Não há ninguém mais feliz que eu neste mundo." Chefe de igreja. O Jorei aumenta a atuação do espírito primordial.
Certo dia, após ministrar-me Chorei, Meishu Sama ensinou-me o seguinte: quando a pessoa recebe Chorei, a atuação do espírito primordial se revigora. Você deve saber que no ser humano atuam dois espíritos, o primordial, que é a partícula divina outorgada pelo Criador, e o secundário, que possui natureza animal, agregado após o nascimento. Nem é preciso ficar ouvindo sermões enfadonhos, basta receber Chorei e o espírito primordial começa a atuar naturalmente. A alma é purificada, desperta na pessoa a vontade de salvar o próximo e ela própria torna-se feliz. Um ministro. Estancamento imediato de uma hemorragia. Na época em que eu dedicava na construção do telhado do Kanzamuntei, um jovem chamado Murata também veio dedicar e ajudava na jardinagem. Num dado momento, sua mão direita ficou presa entre as pedras e o sangue começou a jorrar sem parar. Meishu Sama veio ao local e ministrou uns 3 minutos de Chorei numa distância de 4 metros. Com isso, a hemorragia, que era intensa, estancou imediatamente. Fiquei realmente surpreso ao presenciar o fato. Um dedicante da construção do solo sagrado. Meu corpo estava repleto de toxinas. Esse fato ocorreu em 1940, quando fui pela primeira vez solicitar Chorei a Meishu Sama. Ele me olhou por algum tempo e disse: "Você parece ser muito forte. Apesar de estar com o corpo repleto de toxinas, continua viva. Mas, como você aparenta ser saudável, recuso-me a ministrar-lhe Chorei." Como não entendi bem o sentido de suas palavras, disse: "Os médicos diagnosticaram tuberculose intestinal e disseram que só tenho mais 1 ano de vida. Eu até já escrevi meu testamento. Como o senhor pode afirmar que sou saudável?" Então ele apontou para uma xícara de café que estava próxima e disse: "Da mesma forma que esta xícara está cheia de café, seu corpo está cheio de toxinas. Se eu lhe ministrar Chorei, elas serão eliminadas por mais que você não queira. Se começar o processo de eliminação, seu corpo não aguentará. Por isso, vou deixá-lo como está. Esta é a razão pela qual me nego a ministrar-lhe Chorei." Retruquei: "Então, diga-me, por que o senhor ministra Chorei em outras pessoas e em mim não?" Ele me respondeu: "Elas foram desenganadas pelos médicos, mas são pessoas comuns. Por isso não há nenhum problema que elas venham a mim. Agora, pessoas como você, esposa de um alto oficial da Marinha, dão muito problema. Se por acaso você vier a falecer, será notícia de jornal. Não posso deixar de salvar dezenas de vidas para salvar uma única vida, a sua. Por isso, mais importante que a vida de uma pessoa de uma certa posição social é a dezena de pessoas. Diante dessa situação, vou deixar de atendê-la." Mas eu insisti: "Não há problema. Já fui desenganada pelos médicos. Sou uma pessoa com o testamento pronto, não lhe causarei nenhum tipo de transtorno. Entrego-me em suas mãos."
Com isso, Meishu-sama cedeu e me deu permissão de frequentar sua casa todos os dias para receber Chorei com ele, uma ministra. O Chorei no início da obra divina. Quando Meishu-sama iniciou suas atividades na obra divina, o Chorei não era praticado como agora, através da imposição das mãos. Outorgava-se um leque ao membro que se tornava apto a realizar o tratamento com ele. Em cada leque, Meishu-sama escrevia uma das seguintes frases: o leque que cura qualquer doença. O leque que cura todas as doenças. A força divina do Izunumi, etc. Havia ocasiões em que ele compunha um salmo em uma folha de papel e entregava ao doente, no caso de tratamento à distância. Dependendo da situação, ele incluía o nome da pessoa no salmo. As letras de Meishu-sama possuíam um poder absoluto e as curas iam se processando umas após as outras. Um servitor. Uma única frase. Que bom, não é? O seguinte fato ocorreu no dia 28 de setembro de 1945. Era exatamente o dia do almoço oferecido pela nossa igreja. Na época, cada igreja programava um almoço de Meishu-sama com os fiéis. E eu havia ido a Hiratsuka para comprar os ingredientes. Com muito custo consegui comprar 2 frangos e fui diretamente à casa de Meishu-sama em Hakone. Lá chegando, fui logo tomar meu banho. Todavia, ao terminar, comecei a sentir-me mal e desmaiei. Um dos servidores comunicou o fato a Meishu-sama, que veio especialmente ministrar-me Chorei. Nesse momento, eu perguntei: será que isso me acontece porque eu cometi muitos pecados? Ele me respondeu: você está sendo utilizado, não? Não se preocupe com isso. E continuou amavelmente: tudo tem uma causa espiritual, todas as doenças são assim. Para ser perdoado, você deve se empenhar de corpo e alma no servir. E então colocou-se em posição de prece e entoou com voz vibrante a oração Amatsu no Rito. Foi a primeira vez que ele a entoou após o reconhecimento da liberdade religiosa em decorrência do término da guerra. Tomadas de surpresa, as pessoas que se encontravam ao redor fizeram o mesmo. No exato momento em que a oração terminou, a dor que eu estava sentindo no estômago desapareceu como num passe de mágica. Quando eu disse a Meishu-sama, a dor desapareceu, ele respondeu-me alegremente: que bom, não é? Seus pecados foram perdoados. Um ministro. Cartas e experiências de fé. Certa noite, antes de iniciar minha dedicação de anotar o que Meishu-sama ditava, li para ele uma carta enviada por uma senhora que estava internada no sanatório para tuberculosos na província de Miyazaki. Na carta, ela dizia que tomara conhecimento da nossa igreja através de um artigo publicado numa revista semanal sobre a conversa entre Meishu-sama e Musei Tokugawa, artista de rádio. Com isso, surgiu nela o desejo de ser salva. Meishu-sama, sentindo-se bastante penalizado com a situação daquela senhora, redigiu-lhe uma carta com palavras confortadoras.
Além disso, disse-me, telefone para a igreja mais próxima e tome providências para que um ministro vá visitar essa senhora. Como já era de madrugada, respondi-lhe, amanhã de bem cedo ligarei para ele. Ao que Meixo Sama respondeu, amanhã não, agora. Assim, já era mais de 1 hora da madrugada quando pedi a ligação, que só foi completada depois das 2. Horário em que Meixo Sama já deveria estar dormindo, mas mesmo assim ele ficou esperando. Ao falar com o ministro, Meixo Sama orientou-o sobre os pontos vitais, a frequência da administração de Jorei e sobre a dieta alimentar adequada. Só depois disso é que ele se recolheu. Cerca de 5 dias depois, preocupado como se o problema fosse dele, perguntou, o que será que aconteceu? Será que ela melhorou? Ainda não deram nenhuma notícia? Posteriormente, ao receber o relatório de que a senhora havia tido alta e estava frequentando a igreja com saúde, Meixo Sama ficou felicíssimo e exclamou, que bom, que bom. Houve também uma ocasião em que lhe fiz a leitura de um outro relato de graça, cujo teor era o seguinte. Um membro havia esquecido uma bolsa de couro valiosa dentro do bonde e recuperou-a sem dificuldades. A moça que a encontrou chegou ao seu dono através de um cartão de visitas que havia na bolsa. Ela escreveu-lhe, pedindo que fosse buscá-la. O membro, feliz com a graça recebida, foi apanhar a bolsa. Chegando à casa da moça, soube que essa não tinha pais e vivia com um irmão e uma irmã mais jovens, em condições lastimáveis. Seus 2 irmãos estavam doentes de cama e ela arcava sozinha com a subsistência da família. Todavia, na experiência de fé, o membro realçava apenas o fato de ter encontrado a bolsa, não comentando muito sobre a doença dos 2 irmãos. Ao ouvir isso, Meixo Sama disse, muito bem, ele encontrou a bolsa, mas o que aconteceu aos 2 irmãos que estavam doentes? Por que não lhes ministrou Jorei? Será que eles não lhes falou sobre nossa igreja? Entre em contato com esse membro, caso contrário, não poderemos publicar esse relato no jornal Eiko. Dependendo da resposta, envie o Hikari a esses pobres irmãos. Um servitor. Deus não deixa de atender aos pedidos de Meixo Sama. Por volta de 1949, minha esposa purificou de eclampsia, ficando em um estado tão grave que era impossível prever o que poderia acontecer no dia seguinte. Enviei então um telegrama de pedido de graça a Meixo Sama. Como ela melhorou rapidamente, enviei-lhe um telegrama de agradecimento. Todavia, 1 semana depois, seu estado voltou a piorar, chegando a um ponto que pensei que ela acabaria partindo para o mundo espiritual. Mesmo assim, enviei outro telegrama de pedido de graça. Feito isso, voltei à cabeceira da minha esposa, verificando sua pulsação o tempo todo. Porém, a uma certa altura, a pulsação chegou a parar por mais de 10 minutos. Comecei a orar com todo fervor e meus filhos se reuniram em torno da mãe, chorando e dizendo, mamãe morreu. Com muito esforço e um enorme aperto no peito, eu apenas conseguia dizer, não chorem. A mamãe vai para um lugar muito bom. Nesse instante, senti que sua pulsação voltara. Ela abriu os olhos e perguntou, onde estou?
Respondi-lhe: em casa. E ela voltou a perguntar: que casa? Na sua casa, respondi. Ela disse: por que vocês me chamaram? Foi uma pena, eu estava caminhando por um lindo campo, indo em direção a um palácio. Estava muito feliz. Mas, como vocês estavam me chamando, olhei para trás e estou aqui. Depois disso, ela foi se restabelecendo gradualmente e um mês depois levei-a à sede provisória de Shimizu para agradecer a Meishu-sama. Ele disse à minha esposa: vou lhe ministrar Jorei. Examinando-a atentamente, continuou: sim, agora está tudo bem. Quando recebi o seu segundo telegrama, cheguei a assustar-me. Senti que era um caso difícil e fiz um pedido de graça especial a Deus. Ao ouvir tais palavras, senti-me tão agradecido que não conseguia dizer uma só palavra sem conter as lágrimas. Concluí então que Deus não deixa de atender aos pedidos de Meishu-sama, com certeza. Ele também ouvirá nossos pedidos através de Meishu-sama. Por isso, enquanto eu viver, devo entregar-me de corpo e alma à sua obra. Um chefe da igreja. A respeito das solicitações de pedido de graça. Servindo ao lado de Meishu-sama, frequentemente nós recebíamos dos membros telefonemas e telegramas de pedidos de graça. Nessas ocasiões, nossa obrigação era comunicar imediatamente a Meishu-sama a idade, o sexo, o endereço e os sintomas relatados. Então Meishu-sama dizia: está bem, e orava pela graça daquelas pessoas. Certo dia recebi um telefonema de pedido de graça, porém, ao invés de comunicar pessoalmente a Meishu-sama, pedi uma das servidoras que o fizesse. Entretanto, ela não se reportou a ele imediatamente. Ao receber o relato, Meishu-sama perguntou-lhe o horário em que ocorreu a ligação e o nome da pessoa que atendera ao telefonema. Fui então chamado à sua presença. Após fazer-me as mesmas perguntas, ele me repreendeu dizendo: por que pediu a outra pessoa para me transmitir um recado que foi você que recebeu? Só as pessoas que estão em situação de extrema gravidade é que me fazem pedido de prece. De agora em diante, seja qual for a circunstância, a pessoa que receber o comunicado deverá informar-me pessoalmente. Um servidor. Meishu-sama causou admiração aos Nichols. Em fevereiro de 1949, enquanto o Sr. Nichols, que servia junto ao general Douglas MacArthur e sua esposa visitaram a sede provisória de Shimizu, Meishu-sama falou sobre a nossa igreja. Todavia, o Sr. Nichols não se convencia que uma energia espiritual fosse emitida através da palma da mão. Diante disso, Meishu-sama disse: qualquer pessoa consegue emiti-la. Nakajima, venha ministrar Jorei. Então, o reverendo Nakajima, pedindo a algumas pessoas que permanecessem de pé do outro lado de um pequeno lago, ministrou-lhes Jorei. Então, algumas daquelas pessoas começaram a tossir e a arrotar. Não só elas, mas também outras pessoas que estavam perto das que recebiam Jorei. O Sr. Nichols ficou bastante intrigado e disse, duvidando: elas estão fazendo isso intencionalmente, não é? Então Meishu-sama fez com que as pessoas virassem de costas e pediu que o Sr. Nichols
desse um sinal para que o reverendo Nakajima iniciasse o churei. Quando este ergueu a mão, ocorreu a mesma coisa. Diante do fato, o Sr. Nichols ficou bastante admirado. Meishu-sama sorria assistindo àquela cena. Um chefe de igreja. Deus cuidará de tudo. No início de maio de 1944, fui convocado para a guerra. No dia do encontro com Meishu-sama, daquele mês, fui à sede geral em Hakone. Quando lhe contei que recebera a convocação, Meishu-sama disse simplesmente: "Não podemos fazer nada, não é mesmo? Mas Deus cuidará de tudo." Após o encontro, alguns ministros veteranos que tinham ouvido nossa conversa aproximaram-se de mim e me parabenizaram, dizendo que não haveria razão para me afligir. Naquele momento, não entendi o que eles queriam dizer. Logo em seguida, fui destacado para um regime em Chiba, integrando uma unidade encarregada de construir ferrovias. Alguns dias depois, lembrei-me que anos atrás eu havia sido desenganado por ter cálculos renais. Então pensei comigo: talvez me dispensem quando eu fizer o exame médico. Ao contrário do que eu esperava, fui aprovado sem maiores delongas. Eu desejava muito ser excluído, pois assim poderia me dedicar inteiramente à obra divina. Lamentava o fato de que, sendo membro da igreja, precisasse combater, ao invés de ajudar os que sofriam. Entretanto, estava certo de que nada me caberia fazer naquele momento e por isso decidi resignar-me. Naquela noite, o oficial de plantão fez o seguinte comunicado: as seguintes pessoas não precisam seguir amanhã para a frente de batalha. Fiquei perplexo ao ouvir meu nome entre os relacionados. No dia seguinte, a unidade partiu. As pessoas que ficaram, inclusive eu, passaram por um minucioso exame médico e 2 semanas mais tarde foram mandadas de volta para casa. Dias depois soube que a unidade a que eu pertencera foi atacada por aviões inimigos e totalmente dizimada, quando era transportada para a linha de frente. Essa notícia me fez refletir e reconsiderar o meu destino e o daqueles homens que, junto comigo, milagrosamente tinham sido dispensados. Quando reencontrei Meishu-sama no Shinzanzu, em Hakone, ele me disse: parabéns, de agora em diante dedique-se inteiramente à causa divina. Fiquei tão emocionado que senti todo o meu corpo tremer. Um ministro: está vendo? Você não foi necessário. No final do mês de julho de 1945, fui convocado para me apresentar ao regimento Utsunomiya. No dia 15 de agosto, até às 13 horas. Procurei imediatamente Meishu-sama e comuniquei-lhe o fato. Ele disse: você pode ir. Ou melhor, você não pode ir. Eu sabia que a apresentação era obrigatória e que não havia alternativa, por isso disse categoricamente: mas eu tenho que ir. Você vai se apresentar, mas não terá o que fazer, respondeu Meishu-sama. Como estávamos em guerra, não entendi bem o que ele quis dizer. No dia 15 de agosto, por volta do meio-dia, passei na casa de um amigo antes de me apresentar ao regimento de Utsunomiya. Encontrei-o estático de frente ao rádio. Intrigado, perguntei-lhe o que se passava. O imperador acabou de anunciar o fim da guerra, respondeu.
Um pouco confuso, apresentei-me ao quartel do regimento conforme determinaram. Lá me informaram que, como a guerra havia terminado, não mais se fazia necessária a minha apresentação. Logo que regressei, procurei Meishu-sama, que disse: "Está vendo? Você não foi necessário." Meishu-sama sempre afirmava: "Há um profundo significado em tudo que eu digo e faço." Essas palavras nunca tocaram tão fundo meu coração como naquele dia. O ministro. Você vai morrer. Em 1943, eu era da Marinha e no ano anterior, o submarino onde estava foi atingido por uma bomba. Fiquei ferido e tive que voltar para casa. Graças ao chorei que recebia do ministro, já havia melhorado até certo ponto, mas aguardava ansiosamente pela minha recuperação total. Na primavera de 1944, encontrei-me pela primeira vez com o Meishu-sama, na ocasião em que acompanhei o ministro responsável pela igreja a qual pertencia ao solo sagrado de Hakone. Ao me ver, Meishu-sama falou categoricamente: "Você vai morrer." Porque Meishu-sama teria dito tal coisa? Como até aquele momento eu não sabia ao certo quem ele era nem o que representava, não dei ouvido às suas palavras. Nesse mesmo dia, o ministro passou a noite tentando corrigir minha maneira de pensar, dizendo: "Até agora você melhorou muito com o chorei. Entretanto, ao invés de ser grato, vive insatisfeito e lamuriando." Meishu-sama o repreendeu porque certamente percebeu o seu sentimento. A partir de então, decidi por mim mesmo estudar seriamente todos os dias a verdadeira postura de fé, a começar pelo princípio de que a fé é gratidão. Apesar de esforçar-me para pôr em prática o que estava aprendendo, minha condição física continuava a mesma, sem nenhuma melhora. Assim acabou chegando o dia 15 de agosto e com ele o fim da guerra, sem eu ter podido retornar ao meu posto da Marinha. Porém, depois que a paz se estabeleceu, o meu estado físico começou a melhorar rapidamente e fiquei completamente curado, tornando-me útil à obra divina. Foi então que pela primeira vez compreendi o que estava por trás das palavras de Meishu-sama: "Você vai morrer." Se eu tivesse logo me restabelecido, provavelmente teria sido morto na campanha de Okinawa. Deus manteve-me na situação de ferido até o fim da guerra, com o intento de utilizar-me em sua obra, bem como fazer-me aprimorar e elevar o nível da minha fé. As lembranças da dor e sofrimento daquela época foram totalmente superadas e meu coração transborda de gratidão. O ministro. Vocês terão um filho. Minha mulher e eu estávamos casados há alguns anos e não tínhamos filhos. Certo dia perguntei a Meishu-sama por que não éramos abençoados com um filho e ele respondeu: "Quem disse que vocês não serão?" Muitas pessoas dizem que minha mulher não engravida porque é gorda. Você não acredita em Deus? Por que dá ouvido aos outros? Fiquei sem saber o que dizer. Tamanho era o meu espanto diante da resposta severa de Meishu-sama. E solenemente pedi-lhe perdão. Ele continuou: "Se sua esposa engravidasse agora, nasceria uma criança com problemas ou com pouco tempo de vida. Deus está purificando vocês. Aguardem com paciência, tenham fé e confiem, pois Ele cuidará de tudo." Lembro-me que em seguida ele ministrou chorei em minha mulher, concentrando-se especialmente na região do ventre por um tempo, mais longo que o habitual.
Desde então, livramos-nos completamente da ansiedade de termos um filho. Algum tempo depois, nós nos encontramos com Meishu Sama novamente. Antes mesmo que terminássemos de nos sentar, ele disse: "Vocês terão um filho em breve." Suas palavras foram tão inesperadas que eu não sabia o que responder. Minha mulher foi quem falou: "Acho que não, pois não estou grávida." De qualquer forma, obrigada pelos votos. Depois de conversarmos um pouco mais, despedimos-nos de Meishu Sama muito contentes. Posteriormente, descobrimos que, na verdade, naquela ocasião, minha esposa já estava grávida. Com o coração pleno de gratidão, contamos o fato a Meishu Sama, que ficou muito feliz com a notícia. O chefe da igreja. Não precisam se preocupar. Em outubro de 1949, 2 anos após haver decidido dedicar-me inteiramente à obra divina, o pinheiro do meu jardim morreu sem nenhum motivo aparente. Na época, eu morava na província de Osaka, na cidade de Sakai. Foi um fato tão inesperado que minha mãe e eu supomos que houvesse uma razão de ordem espiritual. Isto é, talvez a árvore tivesse sido sacrificada para evitar algum infortúnio que deveria recair sobre nós. Contamos o sucedido ao ministro, que sugeriu que esclarecêssemos a dúvida com Meishu Sama. Assim, no encontro seguinte, fomos eu e o ministro, e este perguntou ao mestre: "O pinheiro de um de nossos membros morreu de repente. Gostaria de saber se há algum significado espiritual nessa ocorrência." Meishu Sama respondeu que o fato tinha relação com o destino do chefe da família e que algum problema poderia ocorrer com ele, e continuou: "Há a imagem da luz divina nessa casa?" "Sim, todos os membros da família são da igreja." "E eles estão dedicando?" "Estão sim, um dos filhos inclusive dedica integralmente na obra divina." "Quantas pessoas já conseguiram encaminhar a nossa igreja?" "Quase 200. Se for assim, não precisam se preocupar. Lembre-se, contudo, de que essa ocorrência relaciona-se intimamente com o destino do chefe da casa." Voltei rapidamente para casa e transmiti as palavras de Meishu Sama à minha mãe. "Não precisamos nos preocupar, pois Meishu Sama disse que tudo correrá bem." Entretanto, não consegui evitar que uma pequenina inquietação persistisse em minha mente. Pressenti que poderia ser alguma coisa relacionada ao meu pai, que havia sido transferido para a cidade de Kanonchi, em Shikoku, como gerente da filial da fábrica em que trabalhava. Ele só ia à matriz e à nossa casa 1 ou 2 vezes por mês. Meu pai tinha a imagem da luz divina entronizada em seu escritório de Shikoku. Levei um susto quando meu pai chegou a Sakai alguns dias depois e contou-nos que quase perdera a vida. Ele havia programado voltar ao escritório da matriz em Osaka pelo navio Mishima Maru, na companhia de navegação Kato Kayun, que partiria às 14 horas do dia 11 de novembro. Ele já estava com o bilhete e as malas arrumadas. Como ainda tinha tempo, resolveu descansar um pouquinho depois do almoço. Nesse ínterim, chegou um emissário da fábrica pedindo-lhe que ficasse para participar da reunião que realizaria naquela noite. Meu pai tentou esquivar-se, alegando que compareceria à próxima reunião sem falta, mas a pessoa continuou insistindo para que ficasse. Ele, por fim, concordou em adiar a viagem. Na manhã seguinte, ao ler o jornal, chegou a sentir um calafrio na espinha. Acidente marítimo. O navio Mishima Maru naufragou em Ushimado, costa da ilha de Sodoshima. Não há sobreviventes.
Meixo Sama tinha toda razão. Meu pai estava marcado para morrer, mas recebeu uma grande proteção divina. Se nós não tivéssemos tido a permissão de ingressarmos na fé messiânica e compreendido a importância de servir a causa de Deus, o que teria acontecido à minha família? Uma tragédia. Através desse episódio, vivenciamos o ensinamento que diz: o servir constitui nossa verdadeira salvação. E mais, entendemos do fundo dos nossos corações que os ensinamentos de Meixo Sama são a própria palavra de Deus e que o poder canalizado pelo Mestre é a luz do Criador para salvar a humanidade. Assim, renovamos nosso compromisso de trabalhar com dedicação ainda maior para a obra divina. O ministro. O poder do Espírito da Palavra. Quando Meixo Sama ministrou-me, chorei pela primeira vez, observando meu estado da purificação, acúmulo de pus na região dos rins. Ele apenas disse: a situação é bem grave. O pus poderá vazar por um orifício, mas seria melhor que fosse eliminado pela urina. E foi desta segunda maneira que o pus foi expelido. Era um mistério o modo como as coisas transcorriam de acordo com o que Meixo Sama dizia. Houve também o seguinte episódio. Certa vez, Meixo Sama me perguntou: você menstrua? Não, respondi. Então ele disse: isso não é bom. E ministrou-me e chorei. Para meu espanto, no dia seguinte a menstruação veio. Mais uma vez, as coisas aconteceram de acordo com as palavras de Meixo Sama. Uma chefe de igreja. Na manhã do incidente de 26 de fevereiro de 1936, este episódio se passou na manhã do dia em que ocorreu o incidente, que ficou conhecido como o incidente de 26 de fevereiro de 1936. Esse incidente foi uma rebelião causada por alguns militares que, revoltados com a conjuntura política, resolveram protestar usando o slogan: ainda está em tempo. Nesse mesmo dia 26, seria realizado o culto mensal de gratidão na minha unidade religiosa. Como havia uma pessoa que queria receber o Hikari, fui buscar na sede da igreja em Hanzomon. Meixo Sama já tinha retornado a Tamagawa. Segundo um dedicante da sede, ao sair, o mestre dissera que o dia hoje não seria muito bom e que deveríamos retirar a imagem da luz divina. Ao ouvir isso, achei essa atitude um tanto estranha, pois pela manhã não havia nada suspeito nas imediações. Porém, à tarde, quando os rebeldes se concentraram naquela proximidade e ouviram-se tiros, tudo ficou claro. Só mesmo Deus para saber o que iria acontecer. Portanto, fiquei impressionado com a sensibilidade espiritual e o poder de Meixo Sama. Posteriormente, ouvindo o relato de outras pessoas que estavam na sede naquele dia, soube que Meixo Sama também dissera o seguinte: caso aconteça algo mais sério, usem tatames para se protegerem e escondam-se dentro dos armários. Alguns que estranharam essa orientação chegaram a perguntar o porquê. Ele se ateve em responder: mais tarde vocês entenderão. Nós só percebemos a gravidade da situação por volta das 3 horas da tarde através do rádio. Então era isso, pensei. Fiquei realmente impressionado. Todos nós compreendemos que aquilo que Meixo Sama dissera casualmente
quase em tom de brincadeira, era a mais pura verdade. Um ministro. O pagode vai desmoronar. Em 1934, o pagode de 5 andares de um templo famoso de Osaka foi derrubado pelo tufão Muroto, um dos maiores da história do Japão. Dias antes de dar orientação aos seus discípulos, Meishu-sama disse casualmente: "O pagode vai desmoronar." Um agente de polícia que estava presente manifestou-se dizendo: "Meishu-sama, o senhor não deveria dizer essas coisas, não é aconselhável." Meishu-sama sorriu e respondeu: Você não me deu tempo para completar. Eu ia acrescentar que sonhei com o pagode desabando." Meishu-sama deu uma risada e continuou a palestra. Um ministro. Kamaishi se tornará um mar de fogo. Em 1936, por orientação de Meishu-sama, mudei-me para Morioka para difundir nossa igreja. Algum tempo depois, transferi-me para Kamaishi. Nessa cidade, o número de enfermos que vinha receber Chorei era muito grande e eu ministrava por dia de 50 a 70 Chorei. No final de 1939, Meishu-sama disse: "Saia de Kamaishi o quanto antes. Em breve, ela se tornará um mar de fogo. Mude-se para Ishinomaki ou para Ichinoseki." Eu não queria sair de Kamaishi, afinal minha missão como ministro estava indo bem e a igreja se encontrava em bom ritmo de expansão. Mais uma vez que Meishu-sama havia me prevenido, decidi mudar-me para Ichinoseki. 2 anos mais tarde, a Guerra do Pacífico começou e Kamaishi foi 2 vezes bombardeada por navios de guerra. Na segunda incursão, a cidade foi completamente destruída. Não sei o que teria acontecido comigo se tivesse permanecido lá. Pensei, então, como não pensar que Meishu-sama não é Deus? Afinal, ele previu que Kamaishi se tornaria um mar de fogo 2 anos antes da guerra começar. Um ministro. Empenhe-se, tudo vai dar certo. Aprendi por mim mesmo que tudo o que Meishu-sama previa acontecia. Logo após a Segunda Guerra Mundial, eu decidi dedicar-me inteiramente à obra divina e comuniquei minha decisão a Meishu-sama, que, muito contente, disse: "Você está preparada? Então entre em ação." Decorrido 3 anos, desde que passei a dedicar integralmente, perdi quase tudo o que possuía. Meu marido era militar e, como o Japão fora derrotado na guerra, não recebia mais o soldo. Certo dia, Meishu-sama perguntou-me como estávamos fazendo para sobreviver. Eu jamais pronunciei qualquer palavra de queixa ou preocupação, nem mencionei nossas dificuldades financeiras. Por que será que ele me perguntou sobre nossa situação? "Estamos dando um jeito", respondi-lhe. Então ele disse: "Empenhe-se, tudo vai dar certo." A partir do mês seguinte, um número impressionante de pessoas começou a me procurar para receber Chorei e os problemas foram sendo solucionados. Compreendi então que Meishu-sama tinha a capacidade de prever os acontecimentos, por isso era desnecessário contar-lhe qualquer coisa. Uma ministra. Nossa marinha venceu, mas logo será derrotada.
Durante a Segunda Guerra Mundial, meu marido serviu na Marinha como oficial. Assim que a guerra começou, a Marinha japonesa venceu uma batalha no mar da Malásia e houve uma manifestação popular para comemorar essa vitória. Fui até Meishu-sama para manifestar o meu contentamento e gratidão. Ele, porém, disse: "Dessa vez nossa marinha venceu, mas logo será derrotada." Fiquei profundamente aborrecida com essas palavras. Afinal, meu marido era comandante na área de Saigon e a nação ainda estava inebriada com a vitória. Meishu-sama, contudo, continuou: "Se o nosso país não for derrotado nesta guerra, ele jamais se tornará o verdadeiro Japão." Uma ministra. O misterioso Espírito da Palavra. Nossa igreja foi fundada no dia 1º de janeiro de 1935. Meishu-sama compôs a oração Zengen Sanji para a cerimônia de inauguração. Esta oração é uma versão simplificada do Sutra Budista Kannon, onde está descrito o paraíso terrestre. Ela diz o seguinte sobre o tempo: ele será perfeito, com ventos a cada 5 dias e chuvas a cada 10. No dia 31 de dezembro, véspera da cerimônia de fundação da igreja, caiu uma chuva muito forte. No dia seguinte, o céu ficou limpo e tivemos bom tempo por mais 4 dias. O 5º dia foi de muito vento e no 10º voltou a chover. No dia 11 de janeiro, na primeira palestra proferida depois do culto de fundação, Meishu-sama nos disse que Deus havia mostrado o modelo ideal de tempo nesses últimos dias. Fiquei deveras impressionada com a força e o mistério de suas palavras. Um servidor. O poder da palavra Reibaku. O fato a seguir ocorreu na época em que Meishu-sama desenvolvia a obra divina em Omori. Certo dia, o espírito de um lutador de judô faixa preta, 3º dan, que gostava de beber, encostou num homem chamado Matsuhiko. Nessa ocasião, Meishu-sama explicou pela primeira vez o tratamento pelo espírito das palavras. Ao unir as mãos como se fosse entoar uma oração, Meishu-sama disse: "Itamisari", desapareça sofrimento. E imediatamente o espírito deixou o corpo. Nesse momento, Meishu-sama, dirigindo-se a mim, afirmou: "Chegou a hora de você começar a atuar, pois em 2 ou 3 dias algo acontecerá." No dia seguinte, eu estava fazendo os preparativos para o culto mensal quando Matsuhiko e seu irmão mais novo chegaram e começaram a brigar. Quando tentei apartá-los, Matsuhiko segurou forte meu braço, empurrou-me longe e quebrei o braço direito. Recebendo o chorei de Meishu-sama, logo sarei. Ele me orientou: "A partir de hoje você tem a permissão de usar o poder da palavra. Se Matsuhiko vier, diga Reibaku, que significa domino-te, espírito. E o espírito negativo se acalmará." Assim, quando Matsuhiko chegou dizendo agressivamente: "Vou quebrar seu outro braço", repeti Reibaku 3 vezes, e seu corpo foi perdendo as forças e caiu no chão inerte. Um servidor. A guerra deverá acabar em agosto. Durante a Segunda Guerra Mundial, Meishu-sama era permanentemente vigiado pela Divisão de Polícia Especial e, portanto, não podia desenvolver a obra divina como desejava.
Durante os encontros, ele sempre dizia: quando a guerra terminar, haverá liberdade religiosa no Japão e a divisão de polícia especial desaparecerá. Será mesmo? Duvidávamos. Na manhã do dia 5 de maio de 1945, data em que Meishu-sama deixaria Atami para passar o verão em Hakone, ele me ministrou Jorei e disse: de acordo com o plano divino, a guerra deverá acabar em agosto. Mas se você não terminar, sua cidade Yokosuka será bombardeada. Por via das dúvidas, é melhor você estar preparado para qualquer eventualidade, tomando cuidado com sua segurança. E acrescentou: assim que a guerra terminar, não haverá forças armadas no Japão. Era difícil acreditar nisso, pois naquela ocasião o conflito estava no auge. Até o término da Segunda Guerra, Meishu-sama desenvolveu a obra divina com discrição, porém consciente do que aconteceria no futuro. O ministro. Surpreendi-me com a previsão de Meishu-sama. Frequentemente nós nos surpreendíamos com o que era dito por Meishu-sama casualmente e que mais tarde se concretizava. Certa vez, o responsável de uma unidade religiosa ligada a mim causou um problema e Meishu-sama falou-lhe severamente: volte a ser um membro comum. Já que esta tinha sido a orientação, o tal responsável realmente tensionava acatar as palavras de Meishu-sama, porém os membros à sua volta criaram um alvoroço. Isso é um absurdo, você é um ministro que veio trabalhando com afinco. Vamos dizer ao chefe da igreja que ele precisa interceder a seu favor. Parece que os membros estavam fazendo várias mobilizações, mas eu não sabia de nada. Um dia, enquanto me ministrava Jorei, Meishu-sama subitamente e sem que tenha dado qualquer deixa, comentou a respeito do episódio ocorrido durante a visita do imperador à região de Hayama, em que um religioso ficou famoso por ter feito uma reivindicação ao soberano. Sabe, contestar daquela forma não foi a atitude correta. Foi uma atitude indevida, disse ele. Quando cheguei em casa, soube que os membros estavam preparando um abaixo-assinado para apresentar a Meishu-sama. Então entendi as palavras ditas há pouco pelo mestre. Estavam se referindo a isso. E fiz os membros desistirem da ideia. Fiquei tão impressionado com a previsão de Meishu-sama que cheguei a sentir um calafrio. Um chefe da igreja. Sim, concordou em adiar a viagem. Na manhã seguinte, ao ler o jornal, chegou a sentir um calafrio na espinha. Acidente marítimo. O navio Mishima Maru naufragou em Ushimado, costa da ilha de Sodoshima. Não há sobreviventes. Meishu-sama tinha toda razão. Meu pai estava marcado para morrer, mas recebeu uma grande proteção divina. Se nós não tivéssemos tido a permissão de ingressarmos na fé messiânica e compreendido a importância de servir a causa de Deus, o que teria acontecido à minha família? Uma tragédia. Através desse episódio, vivenciamos o ensinamento que diz: o servir constitui nossa verdadeira salvação. E mais, entendemos do fundo dos nossos corações que os ensinamentos de Meishu-sama são a própria palavra de Deus e que o poder canalizado pelo Mestre é a luz do Criador para salvar a humanidade. Assim, renovamos nosso compromisso de trabalhar com dedicação ainda maior para a obra divina. O ministro.